Se você gostar do nosso vídeo, acione o sininho de um like e se inscreva em nosso canal para receber as notificações. Ficaremos muito agradecidos por nos prestigiar. Conhecendo a gnose. Parte 1. Introdução. As Três Montanhas. Samael Alveor. 4 palavras ao leitor. Sem querer, de modo algum, ferir delicadas suscetibilidades, devemos enfatizar a ideia básica de que, no ambiente cultural e espiritual da humanidade contemporânea, coexistem variadas instituições veneráveis que muito sinceramente creem conhecer o caminho secreto e que, no entanto, não conhecem. Permita-se-nos a liberdade de dizer, com grande solenidade, que não queremos fazer crítica destrutiva. Enfatizamos e é ostensível que isso não é delito. Obviamente, por um simples respeito muito profundo para com os nossos semelhantes, jamais nos pronunciaríamos contra nenhuma mística instituição. A nenhum elemento humano se poderia criticar pelo fato de desconhecer algo que nunca lhe foi ensinado. O caminho secreto jamais foi desvelado publicamente. Em termos rigorosamente socráticos, diríamos que muitos eruditos que pretendem conhecer a fundo a senda do fio da navalha não só ignoram, senão, ademais, ignoram que ignoram. Não querendo indicar ou assinalar organizações espirituais de nenhum tipo e sem o ânimo de repreender a ninguém, diremos simplesmente que o ignorante ilustrado não somente não sabe, senão, ademais, não sabe que não sabe. Em todos os livros sagrados da antiguidade se faz alusão ao caminho secreto. É citado, é nomeado em muitos versículos, mas as pessoas não o conhecem. Desvelar, indicar, ensinar a senda esotérica que conduz à liberação final é certamente o propósito desta obra que tendes em vossas mãos, querido leitor. Este é mais um livro do Quinto Evangelho. Goethe, o grande iniciado alemão, disse: toda teoria é cinza e só é verde a árvore de dourados frutos que é a vida. Vivências transcendentais é certamente o que entregamos neste novo livro, o que nos consta, o que experimentamos diretamente. É inadiável traçar os mapas do caminho, indicar com precisão cada passo, assinalar os perigos, etc., etc., etc. Faz algum tempo, os guardiões do Santo Sepulcro me disseram: sabemos que te vais, mas, antes de te ires, deveis deixar para a humanidade os mapas do caminho e vossas palavras. Eu respondi dizendo: isso será o que farei. Desde então me compromete solenemente a escrever este livro. Samael Alveor. Minha infância. Capítulo 1. Não é demais asseverar solenemente que nasci com enormes inquietudes espirituais. Negá-lo seria um absurdo. Ainda que a muitos lhes pareça algo insólito e incrível o fato concreto de que haja alguém no mundo que possa recordar, de forma íntegra, a totalidade de sua existência, incluindo até seu próprio acontecimento do nascimento, quero asseverar que eu sou um desses. Depois de todos os consabidos processos natais, muito limpo e formosamente vestido, deliciosamente fui colocado no leito materno, junto à minha mãe, certo gigante muito amável, acercando-se daquele sagrado leito, sorrindo docemente me contemplava. Era meu pai. Folgo em dizer, claramente e sem rodeios, que no amanhecer de qualquer existência, andamos originalmente em 4 pés, logo em 2 e por último em 3. Obviamente a última é a bengala dos anciãos. Meu caso, de modo algum, podia ser uma exceção à regra geral. Quando tive 11 meses quis caminhar e é evidente que o logrei, sustentando-me firmemente sobre meus 2 pés. Ainda recordo plenamente aquele instante maravilhoso em que, entrelaçando minhas mãos sobre a cabeça, fiz solenemente o sinal maçônico de socorro, LAIBNE Almaná. E como ainda não perdi a capacidade de assombro, devo dizer que o que sucedeu então me pareceu maravilhoso. Caminhar pela vez primeira com o corpo que nos deu a Mãe Natura é, fora de toda dúvida, um prodígio extraordinário. Muito serenamente me dirigi até o velho janelão, do qual se podia ver claramente o colorido conjunto de pessoas que aqui, lá ou acolá apareciam ou desapareciam na viela pitoresca do meu povoado. Agarrar-me aos barrotes de tão vetusta janela foi, para mim, a primeira aventura. Afortunadamente meu pai, homem muito prudente, conjurando com muita antecipação qualquer perigo, havia colocado uma tela de arame na balaustrada, a fim de que eu não fosse cair na rua. Janela muito antiga de um alto piso. Quanto a recordo, velho casarão centenário onde dera meus primeiros passos. Certamente nessa deliciosa idade, amava os encantadores brinquedos com que as crianças se divertem.
mas isto de modo algum interferia em minhas práticas de meditação. Por esses primeiros anos da vida em que se aprende a caminhar, costumava sentar-me ao estilo oriental para meditar. Então estudava de forma retrospectiva minhas passadas reencarnações e é ostensível que me visitavam muitas pessoas dos antigos tempos. Quando concluía o êxtase inefável e retornava ao estado normal, comum e corrente, contemplava com dor os muros vetustos daquela centenária casa paternal, onde eu parecia, apesar de minha idade, um estranho cenobita. Quão pequeno me sentia ante esses toscos paredões. Chorava. Sim, como choram as crianças. Lamentava-me dizendo, outra vez em um novo corpo físico. Quão dolorosa é a vida. Ai, ai, ai. Nesses precisos instantes acudia sempre minha boa mãe com o propósito de me auxiliar, ao tempo em que exclamava, a criança tem fome, tem sede, etc, etc, etc. Jamais pude esquecer aqueles instantes em que alegre corria pelos solarengos corredores de minha casa. Então me aconteciam insólitos casos de metafísica transcendente. Chamava-me meu pai do umbral de sua recâmara, eu o via em roupas de dormir e, quando tentava me aproximar dele, esfumaçava-se, perdendo-se na dimensão desconhecida. Entretanto, confesso sinceramente que este tipo de fenômenos psíquicos me era muito familiar. Entrava suavemente em sua alcova e, ao verificar, de forma direta, que seu corpo físico jazia dormindo no perfumado leito de caoba, dizia a mim mesmo o seguinte: o que sucede é que a alma de meu pai está fora porque seu corpo carnal, nestes momentos, está dormindo. Por aqueles tempos começava o cinema mudo e muitas pessoas se reuniam na praça pública durante a noite para se distrair, observando filmes ao ar livre na rudimentar tela. Um lençol bem engomado pregado em 2 paus devidamente distanciados. Eu tinha em casa um cinema muito diferente. Encerrava-me numa recâmara obscura e fixava o olhar no anteparo ou parede. Em poucos instantes de espontânea e pura concentração, iluminava-se esplendidamente o muro, como se fosse uma tela multidimensional, desaparecendo definitivamente o anteparo. Surgiam logo do espaço infinito, paisagens viventes da grande natureza, gnomos brincalhões, silfos aéreos, salamandras do fogo, ondinas das águas, nereidas do imenso mar, criaturas ditosas que comigo brincavam, seres infinitamente felizes. Meu cinema não era mudo, nem nele se necessitava de Rodolfo Valentino ou da famosa gatinha branca dos tempos idos. Meu cinema era também sonoro e todas as criaturas que em minha tela especial apareciam cantavam ou falavam no horto puríssimo da divina língua primigênia que, como um rio de ouro, corre sob a selva espessa do sol. Mais tarde, ao se multiplicar a família, convidava os meus inocentes irmãozinhos e eles compartilhavam comigo esta dita incomparável, olhando serenamente as figuras astrais na extraordinária barda de minha obscura recâmara. Fui sempre um adorador do sol, e tanto ao amanhecer como ao anoitecer, subia sobre o telhado de minha morada, porque então não se usavam os terraços, e, sentado ao estilo oriental como um iogue infantil, sobre as telhas de barro cozido, contemplava o astro-rei em estado de êxtase, sumindo-me assim em profunda meditação. Bons sustos levava minha nobre mãe, vendo-me caminhar sobre a morada. Sempre que meu idoso pai abria a velha porta do guarda-roupa, sentia como se me fosse entregar aquela singular jaqueta, ou casaca de cor púrpura, na qual luziam dourados botões. Velha peça do vestir cavalheiresco que usará com elegância naquela minha antiga reencarnação em que me chamara Simeon Beler. Às vezes me ocorria que nesse armário velho pudessem também estar guardados espadas e floretes dos antigos tempos. Não sei se meu pai me compreendia. Pensava talvez que me pudesse entregar objetos dessa antepassada existência. O ancião olhava-me e, em vez de tais objetos, entregava-me um carrinho para que com ele brincasse, brinquedo de alegrias inocentes em minha infância. Religião. Capítulo 2. Ensinado em bons modos, confesso francamente e sem rodeios, que fui educado de acordo com a religião oficial de meu povo. Fazer travessuras com alguém pelo corredor, em plena liturgia, sempre me pareceu abominável. Desde criança tive o sentido de veneração e respeito. Não quis jamais encolher os ombros em pleno culto. Nunca me agradou escapulir dos meus sagrados deveres, nem rir, nem burlar das coisas santas. Sem querer agora enredar-me entre espinhos e sarças, devo tão só dizer que em tal seita mística, não importa qual seja seu nome, encontrei princípios religiosos comuns em todas as religiões confessionais do mundo. Citá-los agora é conveniente para o bem da grande causa.
céus. Achamo-los em toda religião confessional, ainda que com diversos nomes. Entretanto, estes são sempre 9, como dissera com tanto acerto o Dante Florentino, em seu clássico poema, A Divina Comédia. 1. Céu da Lua, mundo astral. 2. Céu de Mercúrio, mundo mental. 3. Céu de Vênus, mundo causal. 4. Céu do Sol, mundo búdico ou intuicional. 5. Céu de Marte, mundo átmico, região de Atman. 6. Céu de Júpiter, o Nirvana. 7. Céu de Saturno, mundo paranirvânico. 8. Céu de Urano, mundo mahaparanirvânico. 9. Céu de Netuno, o Empírio. Resulta palmário e manifesto que estes 9 céus, em boa hora citados, estão também dentro de nós mesmos, aqui e agora, e se penetram e compenetram mutuamente, sem se confundirem. Obviamente, estes 9 céus se encontram situados em 9 dimensões superiores. Ostensivelmente, trata-se de 9 universos paralelos. Infernos. Não é demais, nesta esotérica mensagem de Natal, de 1972 a 1973, recordar, com certa ênfase muito singular, os diversos infernos religiosos. Evoquemos com solenidade, façamos memória dos múltiplos infernos pré-históricos e históricos. Lembranças, reminiscências existem em qualquer lugar, sobre infernos chineses, maometanos, budistas, cristãos, etc., etc., etc. Resulta inquestionável que todos esses variados infernos servem de símbolo para o mundo mineral submerso. Claramente Dante, discípulo maravilhoso de Virgílio, o poeta de Mântua, descobre, com assombro místico, a íntima relação existente entre os 9 círculos dantescos e os 9 céus. O Bardo Todol, livro tibetano dos espíritos do outro mundo, ressalta magnífico ante nossos olhos, fazendo-nos ver a crua realidade dos mundos infernos no interior do organismo planetário em que vivemos. É indubitável que os 9 círculos dantescos no interior da Terra se correspondem cientificamente com as 9 infradimensões, submersas sob a região tridimensional de Euclides. Resulta palmária e clara a existência cósmica dos mundos infernos em qualquer mundo do espaço infinito. Obviamente, o reino mineral submerso não é, certamente, uma exceção do planeta Terra. Angeologia. Todo o cosmos é dirigido, vigiado e animado por séries quase intermináveis de hierarquias de seres conscientes, tendo cada um deles uma missão a cumprir, e estes, já se lhe chame por um nome ou por outro, de anchoans, anjos ou divais, etc., são mensageiros tão somente no sentido de serem agentes das leis kármicas e cósmicas. Variam até o infinito em seus graus respectivos de consciência e de inteligência, e todos eles são homens perfeitos no sentido mais completo da palavra. Múltiplos serviços angélicos caracterizam o amor divinal. Cada Elohim trabalha em sua especialidade. Nós podemos e devemos apelar à proteção angélica. Deus. Todas as religiões são pérolas preciosas engastadas no fio de ouro da divindade. É ostensível o amor que todas as místicas instituições do mundo sentem pelo divinal. Alá, Brahma, Tão, Zen, Yao, Enri, Deus, etc., etc., etc. O esoterismo religioso não ensina ateísmo de nenhum tipo, exceto no sentido que encerra a palavra sânscrita Nastika, não admissão de ídolos, incluindo esse Deus antropomórfico das pessoas ignorantes. Coisa absurda seria crer num ditador celeste que, sentado lá em cima num trono de tirania, lançasse raios e relâmpagos contra este triste formigueiro humano. O esoterismo admite um logos ou um criador coletivo do universo, um demiurgo arquiteto. É inquestionável que tal demiurgo não é uma deidade pessoal, como muitos equivocadamente supõem, senão só a coletividade dos Jianxuans, anjos, arcanjos e demais forças. Deus é deuses. Escrito está com caracteres de fogo no livro resplandecente da vida, que Deus é o exército da voz, a grande palavra, o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas por ele foram feitas e sem ele, nada do que tem sido feito foi feito. É algo palmário e manifesto que qualquer homem autêntico que logre realmente a perfeição ingressa, por tal motivo, na corrente do som, nas milícias celestes constituídas pelos Budas de compaixão, anjos, espíritos planetários, Elohim, Rishi Prajapatis, etc., etc., etc. Foi-nos dito com grande ênfase que o Logo soa e isto é óbvio. O demiurgo, o Verbo, é unidade múltipla perfeita. Quem adora aos deuses, quem lhe rende culto, pode captar melhor o profundo significado das diversas facetas divinais do demiurgo arquiteto.
Quando a humanidade burlou dos deuses santos, caiu ferida de morte, no grosseiro materialismo desta idade de ferro. Lúcifer. Podemos e até devemos eliminar radicalmente todos os agregados psíquicos subjetivos, tenebrosos e perversos que levamos dentro. Entretanto, é inquestionável que jamais poderíamos dissolver em nós mesmos a sombra do Logos íntimo. Resulta a todas as luzes claro e evidente que Lúcifer é a antítese do demiurgo criador, sua sombra viva, projetada no fundo profundo do microcosmos homem. Lúcifer é o guardião da porta e das chaves do santuário, para que não penetrem nele senão os ungidos que possuem o segredo de Hermes. E já que escrevemos este tão aborrecível nome para os ouvidos piedosos do vulgo, necessário seria consignar também que o Lúcifer esotérico da doutrina arcaica é totalmente o contrário do que os teólogos, como o famoso Desmoulins e o Marquês de Mirville, supõem equivocadamente, pois é a alegoria do bem, o símbolo do mais alto sacrifício, Christus Lúcifer, dos gnósticos e o Deus da sabedoria sob infinitos nomes. Luz e sombra, misteriosa simbiose do Logo solar, unidade múltipla perfeita, Enria Lúcifer. Demônios. As diversas teogonias religiosas nos pintam como castigados esses logoi divinos que, reencarnados em humanos corpos, cometeram o erro imperdoável de cair na geração animal. Esses gênios tenebrosos são anjos caídos, demônios autênticos, no sentido mais completo da palavra. Resulta absurdo asseverar que tais rebeldes houvessem dado a mente ao homem. É óbvio que esses anjos caídos são verdadeiros fracassos cósmicos. É muito oportuno, nestes instantes, recordar os nomes inumanos de Andramelech, Belial, Moloque, Baal, etc., cujas horrendas abominações podem ser estudadas por qualquer adepto da loja branca, nos registros acássicos da natureza. Distinga-se entre o que é uma caída esotérica e o que é uma baixada. Evidentemente, esses anjos rebeldes não baixaram, caíram, e isso é diferente. O limbo. Versados na história universal, bem sabemos, de forma íntegra, o que é realmente o orco dos clássicos gregos e latinos, o limbo dos esoteristas cristãos. Não é demais, neste tratado, enfatizar a ideia transcendental de que o limbo é certamente a antessala dos mundos infernos. Todas as cavernas conhecidas e por conhecer formam uma vasta e ininterrupta rede que abarca por inteiro o planeta Terra, constituindo o orco dos clássicos. Como já dissemos em linhas acima, o limbo autêntico do esoterismo gnóstico, o outro mundo, enfim, onde vivemos depois de mortos. Corresponde ao limbo aquela mística e terrível alegoria que diz: ali vivem aquelas crianças inocentes que morreram sem haver recebido as águas do batismo. Dentro do esoterismo gnóstico, tais águas são de tipo genesíaco e constituem o enseminis, a entidade do sêmen, como dissera Paracelso. O batismo sacramental dos diversos cultos religiosos simboliza o sexo yoga, o maituna, a magia sexual. Na medula e no sêmen encontra-se a chave da salvação, e tudo que não seja por ali, por este caminho, é certamente uma perda inútil de tempo. Crianças inocentes são aqueles santos que não trabalharam com as águas espermáticas do primeiro instante. Pessoas virtuosas que creram possível a autorrealização íntima do ser sem cumprir com o compromisso do sacramento do batismo, desconheceram a magia sexual ou a rechaçaram enfaticamente. Somente Mercúrio, o chefe e evocador das almas, tomando o caduceu da sabedoria em sua destra, pode evocar de novo à vida as infelizes criaturas inocentes precipitadas no orco. Somente ele, o arquimago e hierofante, pode fazê-las renascer em ambientes propícios para o trabalho fecundo e criador na forja dos cíclopes. Assim é como Mercúrio, o núncio e o lobo do sol, faz ingressar as almas do limbo nas milícias celestes. Purgatório. Definamos o purgatório assim: região molecular inferior, zona de tipo sublunar, astral submerso, cama louca secundário. No mundo purgatorial devemos frigir as sementes do mal, aniquilar larvas infra-humanas de todo tipo, purgar-nos de toda corrupção, purificar-nos radicalmente. Dante Alighieri, falando sobre o purgatório, disse: aproximamo-nos até chegar ao lugar que antes me parecerá ser uma ruptura semelhante à brecha que divide um muro, e vi uma porta pela qual se subia por 3 degraus de diferentes cores, e um porteiro que ainda não tinha proferido nenhuma palavra. E como eu abrisse cada vez mais os olhos, vi-o sentado sobre o degrau superior com tão luminoso rosto que não podia fixar nele a vista. Tinha na mão uma espada desnuda, que refletia seus raios para nós, de tal modo que em vão tentei fixar nela meus olhares. Dizei-me daí, que quereis?
começou a dizer: Onde está o que vos acompanha? Cuidai que vossa chegada não seja funesta. Uma dama do céu, inteirada destas coisas, respondeu-lhe meu mestre, nos disse faz pouco, ide ali, aquela é a porta. Ela guia felizmente vossos passos, replicou o cortês porteiro. Chegai, pois, e subi nossos degraus. Adiantamo-nos. O primeiro degrau era de mármore branco, tão polido, sólido e denso que me reflete nele tal como sou. O segundo, mais escuro que a cor turquesa, era de uma pedra calcinada e áspera, rachada ao comprido e atravessada. O terceiro, que gravita sobre os demais, me parecia ser de um pórfiro tão vermelho como o sangue que brota das veias. Sobre este último, tinha ambas as plantas o anjo de Deus, o qual estava sentado no umbral, que me pareceu formado de diamante. Meu guia conduziu-me de bom grado pelos 3 degraus, dizendo: Pede humildemente que se abra a fechadura. Prostrei-me devotamente aos pés santos. Pedi-lhe por misericórdia que abrisse, porém, antes me dei 3 golpes no peito. Com a ponta de sua espada, traçou-me 7 vezes na fronte a letra P e disse: Procura lavar estas marcas quando estiveres dentro. Em seguida tirou debaixo de suas vestimentas, que eram da cor da cinza ou da terra seca, 2 chaves, uma das quais era de ouro e a outra de prata. Primeiro com a branca e depois com a amarela, fez na porta o que eu desejava. Quando uma das chaves falha e não gira com regularidade pela fechadura, disse-nos: Esta entrada não se abre. Uma delas é mais preciosa, porém a outra requer mais arte e inteligência antes de abrir, porque é a que move a mola. Pedro mas deu, prevenindo-me que antes me equivocasse em abrir a porta do que em mantê-la fechada, sempre que os pecadores se prosternem aos meus pés. Depois empurrou a porta para o sagrado recinto, dizendo: Entrai, mas devo advertir-vos que quem olha para trás torna a sair. Então giraram em suas dobradiças as folhas da sacra porta, que são de metal, maciças e sonoras. E não produziu tanto fragor nem se mostrou tão resistente como a da rocha Tarpeia, quando foi arrojado desta o bom metelo, pelo que ficou vazia. Eu me voltei, atento ao primeiro ruído, e me pareceu ouvir vozes que cantavam ao som de doces acordes, te deu um laudamus. Tal impressão fez em mim aquilo que ouvia como a que ordinariamente se recebe quando se ouve o canto acompanhado do órgão, que tão logo se percebem como se deixam de perceber as palavras. Veja-se a Divina Comédia de Dante. A Mãe Divina. Maria, ou melhor diria, Ran-Ió, é a mesma Ísis, Juno, Deméter, Ceres, Maia, a Divina Mãe Cósmica, o poder serpentino que subjaz no fundo vivente de toda a matéria orgânica e inorgânica. Maria Madalena. A bela Madalena é, fora de toda dúvida, a mesma Salambó, Matra, Star, Astarteia, Afrodite e Vênus. A aura solar da Madalena arrependida é constituída por todas as esposas sacerdotisas do mundo. Bem-aventurados os homens que encontrem refúgio nessa aura, porque deles será o reino dos céus. Cristo. Entre os persas, Cristo é Hormuz, a Ahura Mazda, a antítese de Arimã, Satã. Na terra sagrada dos Vedas, Cristo é Vishu, o segundo Logos, sublime emanação de Brahma, o primeiro Logos. O Jesus indostânico é o Avatara Krishna. O evangelho deste mestre é similar ao do divino Rabi da Galileia. Entre os chineses antigos, Fu-Hai é o Cristo cósmico, quem compusera o famoso I Ching Livro das Leis e nomeara, para o bem da humanidade, ministros dragões. No país ensolarado de Quen, na terra dos faraós, Cristo era, de fato, Osíris e quem o encarnava passava, por tal motivo, a ser um osirificado. Quetzalcoatl é o Cristo mexicano, que agora mora na longínqua Tule, o Deus branco. Imaculadas Concepções. É urgente compreender o que são realmente as Imaculadas Concepções. Estas abundam em todos os cultos antigos. Fu-Hai, Quetzalcoatl, Buda e muitos outros são o resultado de Imaculadas Concepções. O fogo sagrado faz fecundas as águas da vida, para que nasça o Mestre em nós. Todo anjo é, certamente, filho da Divina Mãe Kundalini. Ela é realmente virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Em nome da verdade, solenemente asseveremos o seguinte: o esposo de Devi Kundalini, nossa mãe cósmica particular, é o terceiro Logos, o Espírito Santo, Shiva, o primogênito da criação, nossa monada íntima, individual ou, melhor diríamos, sobre-individual.